Vendas B2B sem romantismo. O que faz um lead realmente virar um contrato? Roda a vinheta. O que faz as vendas B2B serem mais complexas e terem um ciclo de vendas maior? Normalmente, a gente tem mais decisores envolvidos, né? Então, tem mais gente envolvida na tomada de decisão. Eu tenho um ticket médio maior, então custa mais, leva mais tempo para fechar. Do ponto de vista de B2B, você precisa ter muita clareza que o quanto maior for a venda, né, maior for o ticket, mais você precisa agregar valor, mais você precisa ter um processo alinhadinho, porque envolve mais dinheiro e isso faz a decisão ser postergada mais vezes se você não souber o que fazer. Então, necessariamente, você precisa de mais estrutura para que você consiga engajar um lead e vender. Quais são as etapas dentro de um processo comercial do ponto de vista de vendas B2B, sem muito frufru? A primeira coisa que você precisa entender é, você vai ter uma primeira etapa, que é uma etapa de qualificação, você vai definir o que é um MQL. Depois você precisa definir o que é um SQL. O que é o MQL? É o cara que tem perfil. Então ele tem as características necessárias para que ele possa virar um lead qualificado. Depois eu defino um SQL, que é o cara que eu entrei em contato, consegui marcar uma reunião. Depois disso a gente vai para a reunião de diagnóstico. O que a gente tem na reunião de diagnóstico? A gente vai esquentar o lead que eventualmente não está quente, mas é qualificado. Como eu faço isso? Agregando valor, entendendo quais são os problemas, as dores, as implicações e aí gerando valor e fazendo uma proposta, beleza? Então, depois que eu faço essa reunião de diagnóstico, normalmente eu tenho uma etapa de apresentação de proposta. Eu posso ter apresentado isso na reunião de diagnóstico? Posso. Daí iria para a próxima etapa, que é a etapa de negociação. Na etapa de negociação, o que você faz é negociar os termos do projeto. Então, a gente pode variar aqui em escopo e, consequentemente, variar em preço. Essa etapa ela tem esse objetivo: fechar o escopo, fechar o preço para que eu possa ir para a próxima etapa, que é a etapa de fechamento. Por que a gente separa a etapa de negociação e fechamento? A etapa de fechamento, o que falta é exclusivamente a assinatura do contrato. A etapa de apresentação de proposta, o que falta é validação de escopo. A etapa de diagnóstico, o que falta é você entender que tipo de projeto você pode trabalhar com aquele cara. Então aqui você não sabe muita coisa ainda, não sabe qual que é a expectativa, não sabe a situação e não sabe por consequência como a gente pode ajudá-lo. Então para cada uma dessas etapas você tem que ter um critério claro de passagem para que você consiga monitorar. Essas são as etapas padrão das vendas B2B. Você tem essas etapas detalhadas dentro do teu pipeline, mas não necessariamente elas são obrigatórias para cada lead. Pode ser que você passe, e aí, claro, estatisticamente é muito baixo, mas você pode ir direto de diagnóstico para fechamento. Também pode acontecer dependendo da eficiência do teu processo comercial. E como você faz para evitar aqueles leads fantasma? Aquele lead que está dentro do teu pipeline, mas que você não sabe exatamente em qual etapa ele está, se ele deveria continuar ali ou não deveria. Então você precisa sempre ter o controle da negociação. Como você faz isso? Combinando o próximo passo. Então você precisa ter clareza sobre qual é o próximo passo, o que ele vai acontecer e ter isso combinado. Lembra que você não pode acabar uma reunião sem você ter um próximo passo agendado com responsabilidade das duas partes. Então tem que ter coisas que você vai fazer e coisas que ele vai fazer até o próximo touch, que é na semana que vem, por exemplo. Então, vamos pensar que eu fiz uma reunião de diagnóstico, tá? Apresentei lá, entendi qual que é a necessidade e tal, e aí vou dizer que eu vou apresentar uma proposta na próxima semana. Qual que é o to-do que eu posso ter para o lead? Cara, o lead vai ter que trazer um outro decisor, vai ter que trazer um sócio, ou ele vai ter que trazer uma informação que a gente não tinha até então, ou ele vai ter que me trazer o que ele já tem de orçamento pré-estabelecido. Eu sempre tenho que dar uma responsabilidade para ele e a minha responsabilidade vai ser, por exemplo, montar a proposta para trazer naquele dia. Fiz a apresentação de proposta, o que eu tenho de responsabilidade agora? Agora preciso entender qual é o próximo passo, quem que vai ser envolvido. Então, se eu falei com todos os decisores, a gente já pode marcar uma próxima reunião de fechamento. Então, o que precisa na reunião de fechamento? Precisa que eles já tenham conversado, alinhado e a partir dali a gente vai para a assinatura ou não do contrato. Então, sempre preciso deixar claro qual é o próximo touch, o que é a responsabilidade de cada um, o que a gente vai fazer e já colocar isso na agenda. Para quê? Para que eu não precise ser aquele vendedor que vai ficar se humilhando para tentar uma resposta do lead. Aí eu viro aquele vendedor chato que não vende nada no fim das contas. O que pode fazer um lead não aparecer, por exemplo, na primeira etapa, que é a reunião de diagnóstico? Ali, existem alguns critérios que podem fazer esse cara não aparecer, então ele pode não ter perfil, tá? Então se ele não tiver perfil, ele tem grandes chances de não entrar, então ele não tem as características de Bunch, por exemplo, pode ser que ele marque uma reunião e não entre. Um outro ponto pode ser que você marcou uma agenda muito distante. Então você marcou uma agenda hoje, que é, sei lá, dia 20, você marcou ela para o próximo dia 10. Até lá, muita coisa pode ter mudado, o lead já esfriou e chances são
que ele não entre na tua reunião. Então o ideal é que sempre entre a marcação da reunião e o próximo passo você tenha um período curto. Idealmente entre 48 a no máximo 72 horas ali. Isso vai fazer com que você tenha maior chance desse cara continuar aquecido dentro do teu pipeline. Além disso, você precisa garantir que esse cara não esqueceu de falar com você e que você agregou valor suficiente para isso. Então, lembre sempre de confirmar a agenda um dia antes e no dia. Então, sempre lembre o lead, ó, a gente tem a reunião aqui, já preparei tudo. Nunca abre margem para ele não entrar, tipo assim, ó, tá confirmada a reunião amanhã? Aí você tá abrindo a possibilidade de ele não entrar. Não faça isso. Você vai para uma linha de, ó, já tá tudo certo, montei uma apresentação muito legal, já tem um tempo alocado aqui pra gente falar especificamente disso. Tenho certeza que vai ser muito massa. Desse jeito que você confirma a reunião e não esquece de agregar valor. O que esse cara vai ganhar estando na próxima reunião contigo? Se você seguir esses passos, você vai garantir clareza no teu pipeline, clareza no teu processo de vendas B2B, e você vai diminuir a chance de um lead te dar um ghost, de lead ser um fantasma e parar de te responder ou você não saber o que fazer com ele no pipeline. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer te ajudar. E se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal, porque o nosso objetivo é sempre te ajudar a melhorar a sua estratégia de marketing e vendas para que no fim das contas você venda mais. Abraço e até o próximo vídeo.